We're the people who do this. We're the people who do this. Oi, oi. Então tá. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais este webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Eu sou a Cláudia Campos, gerente da comunidade, e hoje eu estou aqui para a segunda parte desse webinar sobre nuvem de pontos para infraestrutura, com o nosso expert elite Matheus Lima e o colega César Barbalho, que já fizeram a primeira parte. Então, sejam todos bem-vindos. E eu agradeço aí a participação do Matheus e do César em preparar este webinar para vocês. Boa noite, Matheus. Boa noite, César. Boa noite, pessoal. Bom, estamos continuando então a série de webinars, né, sobre nuvem de pontos. Né, a gente preparou um material bastante interessante aí hoje, né, César? Então, espero que vocês gostem aí. Acredito que está todo mundo já vendo a minha tela, então aqui é só o slide inicial, né? Então, a gente está tratando sobre esse assunto de nuvem de pontos, a parte 2 aqui agora, sendo que a parte 1 a gente já fez, né? E está disponível no canal do YouTube ali da Autodesk Brasil, né? Para quem quiser consultar. A gente vai dar uma continuidade nesse assunto, mas para quem não estava ali na parte 1, a gente vai fazer um contexto ali para ninguém ficar perdido, tá bom? Então, deixa eu passar o slide aqui. O nome dessa série de webinars, né, é Fluxo de Trabalho com Nuvens de Pontos para Projetos de Infraestrutura, né? Estamos aqui na parte 2, comigo e o César. Só uma breve apresentação, né? Eu sou engenheiro civil pela UNB, tenho pós-graduação na área de BIM, voltado aí bastante na parte de integração BIM-GIS, BIM geotécnico e BIM rodoviário, para a área rodoviária. Tenho experiência com implementação BIM em outras empresas de engenharia e faço parte do programa Autodesk Expert Elite, né, com foco aí nos softwares Civil 3D e InfraWorks. Eu vou deixar o César se apresentar aqui. Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Obrigado pela abertura do webinar, Cláudio. Obrigado, Matheus. Bom, meu nome é César, eu sou engenheiro de produção, engenheiro mecânico. Né? Eu participei da primeira, da parte 1 desse webinar, né? E nós estamos fazendo uma série de webinars especializados na parte de manipulação de nuvem de pontos dentro dos softwares da Autodesk, né? E nós vamos dar maior destaque, claro, para o RECAP, que é a porta de entrada das nuvens de pontos, tá? Eu sou pós-graduado em engenharia ferroviária, sou pós-graduado também em BIM para projetos de infraestrutura e estou agora cursando pós-graduação em desenvolvimento de sistemas de informações geográficas. E eu trabalho no Tech Lab da Sombotécnica, que é o hub de inovação da Sombotécnica. Bom, basicamente é isso. Beleza. Vamos lá. A agenda de hoje, então, pessoal, do nosso webinar, está aqui. Primeiro, um pouco do objetivo que a gente vai tratar. E a gente vai dar continuidade, então, no assunto da primeira parte, falando de exportação e colaboração, tratando aí de nuvem de pontos, né, com o Autodesk Recap Pro. E a gente vai mencionar também sobre extração de feições lineares no Recap Cloud Viewer, né, que é uma funcionalidade interessante que veio aí com as atualizações do Recap. Tá bom? Então, só passando brevemente pelos objetivos. Nosso objetivo aqui é apresentar esse fluxo de trabalho com as nuvens de pontos, especialmente aí para a modelagem dos projetos de infraestrutura. Na parte 2, a gente vai ver, então, exportação de nuvens de pontos, que é o assunto que o César vai apresentar, trabalho colaborativo e visualização de nuvens de pontos pela Autodesk Construction Cloud, né, o ACC, e a extração de feições lineares. Sem mais delongas, iniciando aqui o nosso assunto,
Primeiro, a gente vai tratar aqui de exportação e colaboração. Só fazendo um breve resumo, pessoal, do que a gente viu na última parte, né, do nosso webinar. Uma nuvem de pontos, né, um conjunto de pontos capturados para criar uma representação 3D de um objeto ou de uma região. Né, existem diversos equipamentos que permitem a gente trabalhar com esse tipo de levantamento, né, pelos princípios aí da fotogrametria, pelo escaneamento a laser. É cada vez mais comum a gente ver esses levantamentos nos projetos, então, por isso a gente trouxe esse assunto aqui para vocês. Sobre o fluxo de trabalho, a gente tinha comentado sobre essas macroetapas da captura de realidade. A gente começa ali com o levantamento de campo. É o levantamento de campo com o drone, com equipamento ali de laser. A gente passa por uma fase de processamento e classificação daqueles dados, que isso é uma etapa bastante importante para retirar ruídos, para a gente ter de fato ali uma nuvem de pontos que a gente vai poder utilizar na modelagem. E aqui, nosso assunto de hoje, né? Colaboração e distribuição desses dados. Tá bom? Então, essa foi a primeira parte do webinar. Aqui é a segunda parte do webinar, onde a gente tem, então, alguns formatos de arquivo, que é o caso aí do RCP, o RCS, o PTS e E57, que é o assunto que o César vai detalhar melhor aí para vocês. Quando a gente trata de exportação de dados, pessoal, as nuvens de pontos, depois da gente ter esse processamento, essa verificação da qualidade, ela pode ser utilizada para modelagem, né? Pensando em infraestrutura, principalmente aí para representar o terreno natural, representar as condições existentes que eu tenho ali naquela região. E quando a gente trata de interoperabilidade, que é um assunto bastante forte do BIM, como é que a gente faz essa conversa entre os softwares? A gente mencionou que no recap a gente trabalha esse processamento, esse tratamento, mas depois a gente tem que trazer isso para o software de modelagem, para o Revit, para o Civil, para o InfraWorks, que é onde a gente vai trabalhar ali a nossa modelagem, seja de infraestrutura, seja de edificação. Então aqui tem 3 grandes softwares que a gente tem de modelagem, e aqui alguns dos formatos que eles aceitam, né, que é um pouco do que a gente vai tratar aqui para vocês. A gente vai chegar a mostrar isso aqui, né? Isso aqui, na verdade, é só um spoiler. A gente vai apresentar também como que funciona essa importação e essa modelagem dentro de cada um desses softwares aqui. Mas, por enquanto, estou só dando esse spoiler para vocês que essa interoperabilidade é possível sim. Aqui só um exemplo para a gente caminhar para a parte aí de exportação. Aqui foi uma modelagem que a gente fez com nuvem de pontos, no formato RCP, RCS, que a gente vai explicar já já, no software InfraWorks. Então aqui a gente consegue ver a nuvem, levantamento aqui, como por exemplo as águas de telhadas, árvores, e aqui é uma modelagem do InfraWorks. Então a gente está vendo aqui uma mescla, né? Uma parte do modelo, uma parte da nuvem, onde a gente pode então aproveitar todo esse levantamento que é bastante rico, que a gente tem por parte da captura de realidade, e ter ali uma representação muito fiel em termos aí de modelo e usos desse modelo que a gente vai ter mais para frente, né? Seja extrações de quantidade, de planejamento e etc. Aqui eu passo a palavra para o César. Você quer compartilhar a tela, César? Sim, vou começar compartilhando a tela aqui com vocês. Deixa eu parar de stop share aqui. Por favor, me deem um sinal de que vocês estão vendo minha tela. A gente Sim, está tá vendo o recap aqui. tudo certinho, César. Maravilha. Deixa eu tentar abrir aqui o meu PowerPoint também para poder fazer a exposição do que a gente vai fazer aqui. Hoje vai ser uma noite boa. Ele abriu certinho de primeira. Tá no slide aí. Trocar, né? Já é A gente tem que trocar, né? 50%. O É resto isso é aí. com você aí, César e Matheus. Bom, pessoal, é o seguinte. O recap, nós falamos no nosso último webinar, você consegue entrar com ele com alguns formatos de nuvens de pontos, né? E, da mesma forma, a gente ficou de conversar sobre como que a gente extrai as nuvens de pontos para poder trabalhar, né? Em termos de interoperabilidade, trabalhar não só nos softwares da Autodesk, mas também, se você precisar,
enviar num formato neutro, ou trabalhar com outros softwares que não acessam o formato proprietário RCP e RCS, tá bom? Então, o primeiro formato que nós vamos conversar é o RCS. E o que significa RCS, né? Eu tenho visto, acompanhar alguns documentos, até mesmo de licitações, sabe? Coisa grande mesmo. E às vezes tem alguns erros nos acrônimos, tá? Bom, o RCS é o formato do scan do recap. E o que você vai encontrar lá dentro? Basicamente, ele é a conversão direta da nuvem que está vindo. Tá? Então você recebeu um E57, um LAS, etc. Você recebeu essa nuvem, ele vai fazer a conversão seca. E o que você vai ter lá dentro? Você tem dentro do arquivo RCS, você tem informação RGB, tá? Que são as cores da nuvem. Você vai ter o campo escalar de intensidade, caso ele esteja presente na nuvem original, né? Se ele não tiver, você simplesmente não vai ter esse campo, né? Mas havendo esse campo escalar de intensidade, ele vai importar. E ele pode ou não possuir uma classificação. Se você importar um LAS, você consegue acessar a classificação dentro do seu RCS. E trabalhando dentro do próprio recap, você gera classificações, que foi grande parte do que nós fizemos na nossa última sessão, né? E essas classificações ficam preservadas ali dentro. Muito bem. Deixa eu alternar aqui. Vocês vão... Espero que vocês se recordem. Se não se recordem, é só visitar o nosso último webinar. Essa daqui é a nuvem que nós classificamos no nosso último encontro, tá bom? Ele tem aqui algumas categorias, tá? Então, qual que é a história dessa nuvem? Eu recebi essa nuvem em E57, correto? E eu agreguei valor, eu organizei, estruturei ela aqui, colocando aqui essas classificações. Ela é oriunda de um único arquivo de nuvem de pontos, tá? E eu também fiz algumas divisões por região, não sei se vocês recordam, tá? Bom, como funciona o mecanismo de exportação do recap? Ele é muito parecido com o mecanismo de exportação de alguns softwares BIM, no sentido de que quando você aplica uma filtragem na vista, você está de fato aplicando um modelo de vista, uma filtragem dos dados. Então ele vai exportar tudo aquilo que está na vista e funciona dessa forma aqui. Eu fiz alguns testes, a gente pode fazer um teste aqui juntos para observar os resultados. Tá? Se eu fechar essas categorias aqui, eu estou apenas com a camada do solo aqui, né? Então eu vou clicar aqui na casinha, deixa só eu ver se eu consigo tirar esse painel aqui de opções da frente. Pronto, cliquei aqui na casinha. Aqui nós temos essa flechinha para cima, que é o exportar, ou Ctrl E, tá? Clico nela e vou escolher um lugar para exportar em um formato. Os formatos que ele exporta são RCP unificado, RCS, PTS e E57. Nós vamos conversar sobre cada um desses formatos. Para exportar para RCS, eu vou escolher aqui o meu formato e vou exportar. Mas eu já fiz isso para vocês, não precisa fazer de novo. De toda forma, vamos dar uma olhada aqui se ele dá mais algum diálogo, porque foram muitos testes e eu não me recordo de tudo. Bom, ele vai me dar a opção aqui de fazer a dizimação por voxel grid, como nós conversamos no nosso último encontro, que ele vai definir um espaçamento mínimo entre os pontos, tá? Então ele vai passar fazendo, como eu posso dizer assim, ele vai disciplinar minha nuvem espacialmente, né? Ele vai apagar os pontos que estiverem com um intervalo menor que 5 milímetros. Isso daqui você pode ajustar da forma que você achar que você deve, depende do seu objetivo de projeto, tá? Nós falamos bastante sobre isso no último encontro. E você vai clicar em Vamos lá, unifique minhas digitalizações de projeto. Mas o que significa unificar digitalizações de projeto? Significa que na hora que eu extrair daqui, se eu tiver duas categorias acionadas aqui e for fazer a extração delas, vou fazer a exportação, na hora que eu exportar ela aqui, independente do formato, tá? Posso colocar aqui, teste. Independente do formato,
essa nuvem vai deixar de ser uma nuvem estruturada e vai deixar de ter a sua separação, tá? Então ele vai mandar um arquivo só, tá bom? Então na hora que eu exportar meu RCS é um arquivo só, ele não tem mais separadinho. Se eu tivesse locais de escaneamento diferentes, a gente vai fazer um teste específico para isso, tá? Isso daqui foi só para ilustrar. Muito bem. Vamos direto agora para conhecer esses formatos, né? E o que eles significam. E eu quero que vocês observem algumas características deles, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso RCS, que seria a primeira exportação. RCS é o Recap Scan. Esse formato, para ele ser aberto pelo Recap, ele precisa ser importado. Então, quando você tentar abrir ele pelo Recap, ele vai pedir para você criar um arquivo novo e escolher qual escaneamento você vai importar. Mas nós podemos abrir ele diretamente pelo Navisworks. Também podemos fazer isso com o RCP. Pronto, joguei, ele já abriu. Ok? É um formato extremamente leve de ser aberto. O fato dele ter que ser importado dentro do Recap novamente não significa que ele passa a ser pesado ou que vai dar trabalho. É porque agora eu vou explicar para vocês o que significa o RCP do Recap. Uma das opções de exportação são os RCPs. O que significa o RCP? É o formato de Recap Project. Tá? Pessoal, eu tive que aumentar o ganho do meu microfone e eu recebi mensagem falando que eu estou meio ofegante. Bom, eu estou me curando de um resfriado, mas como eu tive que aumentar o ganho do microfone para o pessoal poder me ouvir, eu espero que o áudio esteja bom aí para vocês, tá? Bom, vamos lá. O que eu tenho dentro do Recap Project? Cada RCS é unitário, tá? É uma cena de captura. Já o Recap, ele comporta múltiplas cenas, ou seja, múltiplos RCS, tá? Ele comporta classificação de região, de locação e também a própria classificação dos elementos que estão lá dentro, tá? Tem mais dados que o RCP comporta. O RCP ele comporta as anotações, ele comporta estados de vista, ele comporta extração de caixas de corte, tudo que você faz e fica gravado é no RCP. Os dados estão lá no RCS, tá ok? Então é por isso que quando você abre a sua pastinha de RCP, ela sempre tem uma pasta de suporte. Aqui fica o registro de projeto com as alterações que porventura você faz no seu projeto, com as anotações e tudo isso. Dentro do suporte você vai encontrar invariavelmente o seu RCS. Houvesse aqui múltiplas nuvens, eu teria múltiplos RCS aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho 225 mil KB, né? 220 MB de RCS. Isso é um comparativo importante para vocês, tá? Vocês já vão entender. É rigorosamente o mesmo RCS, tá? Agora, vamos voltar lá no Navisworks. Aqui eu tenho a nuvem do RCS e se eu puxar os dados dela, o Navisworks ele entende a voxelização. Isso daqui é configurável. Isso daqui é muito útil e é por meio da voxelização que você consegue fazer um gerenciamento de clash detection entre nuvem e elementos sólidos, tá? Então isso é importante. Muito bem. Dito isso, vamos jogar o nosso RCP aqui dentro. Bom, ele já fez um outro arquivo, ele também aceita a voxelização, não tem problema nenhum. O comportamento é o mesmo, tá ok? Só que se eu perder, por algum motivo, se eu perder o meu RCS, e isso é muito fácil de acontecer quando você está lidando com múltiplas nuvens de pontos, se você perder algum vínculo com RCS dentro da pasta suporte, ele não vai mais acessar. Tá? Ele vai ficar procurando e não vai achar, ele vai te dar um aviso. Isso pode acontecer quando você tem muitas alterações não coordenadas entre diferentes estações de trabalho. Tá? Eu tenho um computador trabalhando com as nuvens, eu tenho outro trabalhando com as nuvens, estou utilizando o CDE da Construction Cloud, mas se não for bem coordenado esse regime de trabalho com as nuvens, mesmo usando o CDE, você pode ter um problema de corromper
vez por outra, um RCS ou um caminho, tá? Na hora de montar nuvens federadas, sempre confira se você tem conteúdo na pasta suporte, tá? Porque isso pode acontecer e inclusive aconteceu. Muito bem. Próximo formato seria o PTS. O PTS, o que é esse formato PTS? Ele é um formato aberto, ASCII, tá? Ele é um plain text. Então, o PTS é um formato que você consegue exportar e abrir num editor de texto. Embora ele possa ser exportado e aberto no editor de texto, eu não recomendo de forma nenhuma que vocês tentem fazer isso, porque é muita informação. A vantagem do PTS é ser um formato aberto, é interoperável. Mas olha só o que acontece com o arquivo do PTS. Esse é o mesmo arquivo. E aqui eu tenho 1 GB de espaço ocupado por um arquivo que no formato RCP e RCS ocupa 220 MB. Né? Então, se você estiver trabalhando dentro de um projeto que comporta um fluxo BIM fechado, se mantenha no RCP e no RCS. Tá? O formato PTS ele é bom porque ele é interoperável. O que você tem nele quando você vai abrir um arquivo dele? Ele pode ser também importado para o Navisworks. O Navisworks ele aceita PTS. Então arrasta e solta. Ele vai fazer a conversão aqui, demora alguns segundos. Então esse formato ASCII é parecido com o IFC, né? Você consegue abrir num editor de texto ali, mas Correto. deve pesar dependendo do tamanho da nuvem, né? Correto. Ele é um formato muito interoperável, qualquer software abre ele, só que a desvantagem dele é o próprio tamanho dele, né? E você tem que fazer algumas configurações para abrir ele da forma correta, porque ele meio que transforma a sua nuvem de pontos num CSV. Você vai ter lá o index do ponto, as coordenadas do ponto, dependendo de algumas informações de escala, aí você vai ter as informações de intensidade do ponto, as intensidades de vermelho, de azul e de verde. E isso está sujeito a algumas confusões dependendo do software que você abre. Por exemplo, essa que aconteceu aqui, que ele não conseguiu ler a cor, ele não vai voxelizar para mim o PTS e, além de tudo, ele inverteu aqui para mim o eixo vertical. O eixo vertical é fácil. Você vê aqui Global Options, né, botão direito, Global Options ou o F12. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, desculpa, não é aqui não. Disfarça. File Options, Shift F11. Ele vem aqui e a gente tem a orientação. Então a gente vai inverter a orientação. Aqui é 0, aqui é 1, menos 1 e aqui é 0. Ok. Pronto. Agora ele está na orientação correta. Tá? Mas isso mostra que você precisa ter atenção com o formato que você está entrando. Tá? E as cores? Aonde foram parar as cores e a intensidade? Elas estão no arquivo, tá? Mas você não consegue acessar com o Navisworks. Como que eu vou acessar isso? Eu poderia usar um editor de texto, vou jogar ele aqui para vocês verem o que acontece. Então eu tenho as coordenadas em x, y, z, eu tenho os valores de cores, eu tenho um valor escalar aqui que vai ser o valor da minha intensidade, tá? Escalar. E eu tenho aqui o valor das normais. O problema é que eu teria que ver direitinho a estrutura dele, porque eu tenho quase certeza que esse vermelho, verde, azul aqui não está na ordem correta. Alguma coisa vai estar invertida. Então eu dou OK, vou trazer ele para cá, para a gente ver o comportamento desse arquivo que foi exportado lá do recap. E a característica dele estar chegando assim não é característica do recap, tá? É uma característica do formato. Esse formato é interoperável, é interpretável, mas a gente tem que dar uma trabalhada nele, né? Deixa ele carregar aqui. Aqui, pessoal, é para mostrar essa questão da interoperabilidade, né? Porque o Cloud Compare ele é um software aberto, né? Então, a gente está exportando num formato aberto e importando em um software aberto para a gente avaliar justamente esse fluxo desses dados, né?
Eu esqueci de fazer a introdução do que eu estava abrindo aqui. Eu estou tão acostumado. É um software gratuito, aberto. Ele é um bom companheiro dos softwares da Autodesk. É um software que me ajuda bastante no dia a dia. Então, vamos lá. Aqui, o que eu estou vendo aqui? Ele está com os valores aqui. Só que por causa da forma que ele foi organizado, eu teria que ter um segundo trabalho aqui de conseguir entender, interpretar o que ele trouxe. Se eu colocar no RGB, ó, tá vendo? Provavelmente ele inverteu alguma das colunas das cores lá. Uma vem antes, outra vem depois, sabe? E é isso. Muito bem. Agora sai, software gratuito. Vamos voltar pro nosso PowerPoint. Tá. Esse foi o formato PTS. Então, é pior ou melhor? Bom, depende do que você vai fazer. É uma alternativa de trabalho, simples assim. Agora tem o E57. E57 também é um formato aberto e ele é regido por uma norma ASTM E22807, que vocês estão vendo aqui referenciada. Ele carrega muito mais coisa, mas a princípio ele pode carregar informação de cor, intensidade e outros campos de informações radiométricas, por exemplo, Near Infrared, né? Então, se você vai tirar uma termografia, alguma coisa, você pode transportar esses dados nessa estrutura de dados do E57. E aqui é onde as coisas começam a ficar interessantes, né? Bom, o E57, em termos de software da Autodesk, na versão 2016, eu acho, ele era compatível com o Revit, mas dava problemas. Então entrou o ReCap para melhorar esse fluxo de trabalho. O que acontece é que o E57 ele não é mais, aliás, ele não tem nem informação se ele já foi nativo com o Navisworks, mas você não consegue importar ele para Navisworks, tá? Ele vai dar um problema aqui porque ele não tem um plugin, tudo bem? Então você traz ele para o seu ReCap, como nós fizemos no nosso último encontro. Agora, a coisa começa a ficar interessante na hora que a gente vai avaliar o resultado dessa exportação. O RCS e o RCP 220 megas. O PTS 1 GB e 100 megas. Agora, se a gente está falando do E57, a gente já tem um tamanho aqui mais palatável, melhor para trabalhar, né? 390 megas. Então, minha dica, meu conselho, vai trabalhar com exportação e interoperabilidade para os seus clientes. Se vai sair da plataforma ReCap, você manda em E57. E é aqui que a gente vai entregar o ouro para vocês, porque a gente foi dentro dos problemas de interoperabilidade e da estrutura desses dados, tá? O que acontece se eu exportar um E57 direto de um RCP? Ou se eu recebi um E57 dentro do meu RCP, tá? Vamos fazer uma pequena pausa nesse discurso para voltar um curto capítulo atrás, lá no ReCap, e explicar para vocês o que nós vamos fazer agora. Visto que para exportar do ReCap, eu exporto um de cada vez, existem alguns softwares que não acessam a classificação, essa classificação aqui. Existem softwares que não vão acessar a classificação do ReCap. Dentro da própria IC Collection, o Revit não acessa a classificação do ReCap, mas os softwares, todos eles acessam regiões e locais. Então nós vamos tornar a nossa nuvem gerenciável por regiões e locais. Como que eu fiz isso? Que eu já fiz isso. Eu exportei a nuvem, cada uma das classificações, e depois eu montei uma nuvem nova, federada a partir dessas classificações. Então, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu encontrar aqui. Bom, se eu exportei do meu RCP meus E57 e vou criar uma nova nuvem, né, ou seja, eu vou criar um novo RCP a partir dos E57 exportados, eu vou ter o seguinte comportamento. Deixa eu cancelar. Um novo projeto, vou importar a nuvem de ponto. Não vou salvar nenhuma alteração aqui, eu vou criar um projeto novo. Então eu quero fazer um RCP. Deixa eu só conferir aqui meus arquivos, pessoal, para
não fazer bobagem. Só um minuto. Perfeito. Eu exportei E57 para fazer uma ponte a partir de um RCP. Então eu vou criar uma nova pasta aqui. Vou criar esse teste aqui. Só vou mostrar o fluxo e depois eu mostro o arquivo pronto que eu já fiz, tá? Vou selecionar os arquivos. Vamos lá. Eu tenho E57 exportado de RCP. Eu tenho mesoestrutura, solo e superestrutura. Tá bom? Como esses E57 foram exportados de um RCP, quando você exporta o RCP, ele leva um pouquinho de informação da sua origem. No caso, ele vai levar o RGB, vai levar a intensidade e vai levar alguns metadados da origem do arquivo RCP original. Então, alguém exportou esse 57 para mim, por acaso vieram do mesmo RCP e eu vou importar. Ele vai identificar que tem as nuvens de ponto. Na hora que eu for importar, ele vai dar um erro, tá? Ele deu erro aqui. Recap encontrou um erro ao importar mesoestrutura e solo, ou seja, das 3 nuvens que eu dei para ele, 2 ele encontrou um erro para importar, tá? Esse arquivo será removido do projeto, verifique o arquivo e adicione outra vez para tentar novamente. Ok, eu vou cancelar esse processo. Agora, eu vou importar os E57 que eu exportei a partir de arquivo RCS, tá? Ou seja, eu abri cada RCS dentro de um RCP e exportei eles novamente para E57. Repara, tem uma pequena diferença de tamanho entre eles, tá? Mas são os mesmos arquivos. Só que o exportado de RCS, ele sai menor. O exportado do RCP, ele sai um pouquinho maior, tá? Vamos lá, pegar os mesmos 3 dados, né, as 3 nuvens. Vou importar. Pronto, ele aceitou. Ele já está importando e indexando, tá? Eu vou cancelar, porque senão a gente vai perder tempo aqui. Aí você me pergunta, bom, primeiro eu vou mostrar para vocês o resultado, né? Deixa ele voltar aqui. Eu acho que eu dei uma travada nele. Suspendeu. Eu vou mostrar para vocês qual seria o resultado disso daqui. É um RCS. Aqui. Esse daqui era o resultado que eu esperava, tá? Como ele foi feito a partir de exportações, ele agora foram exportações de RCS. Então ele é gerenciável em 2 níveis. No nível do arquivo, que eu tenho aqui a mesoestrutura, eu tenho o solo e eu tenho a superestrutura. Mas como ele foi um RCS, né, nativo, ele manteve para mim toda aquela classificação que eu havia feito, tá? Quando eu exporto o E57 puro, eu perco essa informação, né? Enquanto eu estou tramitando RCS para lá e para cá, ele mantém. Muito bom. Agora, mas por que deu aquele problema entre E57s, né? Não deveria dar. Vamos aqui no software gratuito para mostrar para vocês um comportamento muito interessante deles. Vamos abrir uma só, tá? Daqui do exportador. Aliás, vamos abrir uma só, vamos abrir menor. Mesoestrutura. Ele abriu. Agora eu vou no E57 exportado de RCS e vou abrir só a mesma nuvem, mesma estrutura. Vou aplicar dar OK em tudo. Ele vai abrir aqui para mim.
Eu espero que esteja visível para vocês. Eu vou colocar colorido para a gente poder enxergar. Muito bem, tá? Bom, eu tenho aqui as duas nuvens, tá? Agora, o que que acontece? O que que a gente vai ver aqui, ó? Na nuvem que foi exportada lá, deixa eu puxar aqui para a gente ler. Ó, a nuvem que foi exportada do RCP, ela trouxe o nome original do RCP na sua estrutura de arquivo. A nuvem que foi exportada do RCS, ela trouxe o nome do RCS porque era um arquivo separado, tá? Por isso, na hora que eu tentei federar esse E57, ele deu aquele erro e não me deixou prosseguir. Então tem que ter atenção a isso na hora que você exportar, porque você pode causar um problema de interoperabilidade lá na frente, tá? Então o caminho mais tranquilo é sempre o RCS, tá? Então se eu tentar fazer um E57 de um RCP para depois federar, eu não vou ter sucesso. Enquanto, se eu exportar o E57, aqui está errado a digitação, tá? E57 de um RCS agora. Eu trago os metadados de origem do RCS, que já é um arquivo já separado, com outra estrutura, e aí eu consigo fazer meu novo RCP, tá? Para poder trabalhar. Muito bem. Com relação aos formatos de arquivo, qual é a diferença de mandar em RCP, RCS, E57, PTS? Esse foi o conteúdo que a gente separou para vocês, tá? Então essa primeira parte dessa sessão de hoje aqui eu dou por encerrado. Aí, no final, se tiver perguntas, vocês mandam no chat aí e eu vou respondendo. Agora eu passo a palavra de volta para o Matheus, que a gente vai puxar um pouquinho de conversa sobre colaboração. Show. Pessoal, esse aí, né, que o César acabou de apresentar é um baita de um pulo do gato, tá? Principalmente aí envolvendo nuvens de pontos, com várias segmentações, com várias classificações ali. Na hora de exportar, pode ser que eventualmente tenha algum problema de interoperabilidade, né? Então é importante entender a função do RCP, a função do RCS para você conseguir, né, fazer essa conversa ali entre os softwares ou enviar para um cliente a partir de um determinado formato, né? Você entender aquele formato que você está enviando ali. Tá bom? Então, acho que eu vou compartilhar a tela aqui de volta, César. Pode Deixa eu pegar de vir para volta. cá. Beleza. O que vocês estão vendo aí já. Bom, pessoal, continuando então o nosso assunto, agora a gente vai tratar de colaboração. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade em relação a exportações, em relação à interoperabilidade das nuvens de pontos, né, vocês podem colocar aí no chat que a gente responde, tá bom? Mas agora, tratando de colaboração, pessoal, hoje é muito comum a gente utilizar Autodesk Construction Cloud, né, o ACC, que é o ambiente comum de dados da Autodesk. Principalmente quando a gente fala de fluxo de trabalho e organização das informações, gerenciamento dos nossos arquivos ou dos nossos containers de informação, de acordo aí com a 19650, a gente utiliza muito o CDS. Então, nesse sentido, a gente quis trazer para vocês também como é que a gente trabalha com nuvem de pontos dentro de um CDE. Né? Quais são as vantagens, o que que a gente tem de possibilidade, pensando aí de nuvem de pontos, que a gente trabalha ali no Recap dentro do ACC, né? Além ali do desktop. Porque o desktop você tem ali o que o César estava mostrando, você tem o software, e você está trabalhando ali local ou linkado com o ACC, mas aqui na nuvem a gente vai estar em um browser, né? A gente está no navegador da internet e acessando os dados da minha nuvem de pontos. Então a gente pode trabalhar com visualização, trabalhar com comentários, e existe uma forma de fazer essa conversa entre o que tem no ACC com o que está na nuvem. Então eu vou mostrar um pouquinho dessa parte de visualização e depois o César vai mostrar ali um pouco dessa conversa entre quem está ali no browser e quem está trabalhando no software linkado com o ACC. Tá bom? Matheus, Oi. antes de você seguir, é só mostrar para eles como é que faz a publicação da nuvem para o ACC, para quem não sabe. Ah, tá. O que você Isso é acha? importante mesmo. Isso é Posso importante. pegar? Pode pegar a tela aí de novo. Tá bom. Então, Que é justamente a forma que você tem de trazer ali, né, do recap
pro ACC, aquilo que a gente estava fazendo, né? Bom, pessoal, o arquivo que nós preparamos para trabalho hoje, tá? Ele contém as suas classificações e as classificações foram convertidas aqui em locais de escaneamento, tá? Ele não está com regiões, mas isso é circunstancial, ele poderia estar também, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Você vai vir aqui em Home. Se você já tiver iniciado o seu trabalho na Construction Cloud, né, pelo Docs, que é o que eu até recomendo, porque facilita muito, você vai navegar até esse botão aqui de publicar. Quando você clicar em publicar, o meu já está na unidade conectada ao Autodesk. Se eu estou trabalhando offline e quero publicar, ele vai abrir um diálogo pedindo para você escolher a pasta dentro da unidade conectada ao Autodesk. E aí você vai navegar, você vai ter o seu Desktop Connector devidamente instalado, que eu sei que vocês têm aí instalado, e vocês vão navegar até o Autodesk Docs, certo? Pelo browser do Recap, e vão escolher a pasta de destino. Basicamente é isso, tá? Agora eu devolvo aqui para o Matheus. Deixa eu pegar aqui a tela de volta, né? Pronto. Beleza. Aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu abri um arquivo ali que a gente está trabalhando, né? No caso, vocês estão vendo aqui que é um arquivo RCP, tá? O que eu fiz foi simplesmente clicar ali no arquivo, porque quando a gente está num CDE, a gente tem muitas funções, né? Além de um gerenciador de arquivos, né? A gente trabalha com gerenciamento de modelos, então a gente visualiza também os modelos aqui na nuvem. E o interessante é que quando a gente está na nuvem, eu consigo ver alguns dos trabalhos que o César fez com vocês ali no desktop. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui algumas classificações, classificação de asfalto, de defensa, e cada um desses objetos aqui, se eu dou um zoom aqui, né, ele vai carregar, porque a gente está falando de nuvem de pontos. Então, são levantamentos pesados, muitas vezes. Então, se eu trouxer aqui, fazer muitas movimentações, vocês vão ver que vai ficar ali alguns pontinhos, mas se eu deixo parado ali, ele vai carregando aquela minha vista ali. É bom frisar, Matheus, que na verdade ele é mais fluido. É que a gente está dentro de uma chamada no Zoom e para o pessoal que está assistindo pode parecer que está meio travado, tá? Mas quando você está no computador ele é fluido. O que o Matheus está se referindo é esse carregamento meio que procedural que ele vai fazendo esse streaming dos dados, né? Ele dizima e ele carrega dinamicamente para facilitar a navegação dele. Desculpa, Matheus. Exato. Não, Sim. tranquilo. É exatamente isso que o César falou, pessoal. Porque como a gente está aqui numa live, transmitindo a tela, etc., então a gente tem uma série de questões aí envolvidas, né? Internet da hora e tudo mais. Mas aqui vocês estão vendo que várias daquelas scans que eu tinha ali mapeada no recap, eu consigo ver aqui no online. Então, se eu tenho uma necessidade, por exemplo, de ver algum ponto específico, posso ir desligando aqui essas minhas camadas, né, tipo layers mesmo, e consigo ver ali frações do meu levantamento. Mas isso é só uma parte do que eu posso fazer aqui na nuvem. Eu posso trabalhar aqui com algumas opções que estão aqui embaixo, incluindo, né, a própria extração aí de feições lineares. A gente vai chegar lá. Aqui vocês estão vendo as coordenadas, né, x, y, z, do nosso levantamento aqui. E aqui tem algumas funcionalidades em relação à navegação, do tipo aqui o órbita, né? Que é a mesma ideia ali do comando que a gente tem no Civil, a gente tem no Revit. Aqui o nosso browser, o nosso painel aqui do projeto, que eu ligo e desligo por aqui. Aqui, o que mais? A gente tem configurações de visualização, tá bom? Então aqui eu estou vendo em um tipo de visualização RGB, né? Mas eu posso trabalhar com aquelas visualizações que o César comentou, né? Por exemplo, de intensidade. Vou clicar aqui, ele vai trazer a visualização de intensidade, variando aqui de 0 a 100. Eu tenho também, o que mais? Elevação. Tem vários tipos de visualização aqui que me ajudam a entender o conteúdo da minha nuvem, tá bom? E eu posso
fazer algumas configurações aqui em relação à iluminação, para melhorar essa visualização, tá bom? São algumas das opções que a gente tem aqui. De novo, eu estou no browser, né? Não estou com um software instalado aqui. Isso tudo a gente está fazendo dentro do ACC. A parte interessante que a gente tem aqui, pessoal, que é o que a gente queria mostrar para vocês, então, principalmente aqui em relação à colaboração, as ferramentas de medição e de anotação, né? Eu posso trabalhar com diversas medidas aqui. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente faz medida em 3D, a gente pode medir ali num determinado eixo, mas a gente esquece do outro, né? Então é importante ter essa atenção dos eixos quando a gente está fazendo medidas em 3D. Posso pegar aqui, por exemplo, e medir aqui esse meu pilar, então ele dá a indicação aqui, ó, do XYZ, justamente porque com isso eu consigo ver se eu estou fazendo uma medida e ela está sendo ali realmente uma medida linear, né? Se eu quiser que seja. Porque eu posso fazer algumas medidas aqui, por exemplo, daqui para cá, e ele vai me dar as dimensões em relação a z, em relação a y, em relação a x, tá bom? Então, eu posso fazer diversas medidas aqui. Eu posso fazer medidas de ângulos, posso trabalhar configurações dessas medidas, né, a unidade, dependendo aí das unidades que a gente está trabalhando dentro do projeto, trabalhar precisão, tá bom? E excluir aqui essas medidas, tá bom? Então, existem algumas opções que a gente tem aqui de medição. Em relação a isso, você quer comentar algum ponto, César, das medidas? Ah, olha, é bom a gente lembrar que no desktop, no recap, a gente tem mais opções de seleção e de manipulação. Mas é por isso que se complementa as duas coisas, né? O Matheus tem algumas medidas que ele não consegue pegar. Então ele pode solicitar que eu busque essas medidas para ele aqui no recap dentro de um ambiente de colaboração. E eu acho que isso complementa e já abre para você dar o próximo passo aí, Matheus. É, exatamente. A gente tem aqui uma opção, pessoal, no recap, que é trabalhar com anotações. E essas anotações, pessoal, elas envolvem também medidas. E é aqui que entra a colaboração que a gente estava comentando. Então, qualquer pessoa que tem acesso ao Autodesk Construction Cloud e a essa pasta específica do projeto consegue entrar para visualizar essa nuvem e consegue criar notas, né, ou criar medidas aqui em relação a um eixo específico ou em relação aos 3 eixos, que eram aquelas medidas que eu estava mostrando para vocês. Então, por exemplo, deixa eu vir aqui uma vista da minha nuvem de pontos. Tem uma coisa que, em termos de trabalho, né, de praticidade, o recap na nuvem, infelizmente, não tem ainda a opção de caixa de corte, né? Então, tem algumas medidas que podem ser mais complexas de serem obtidas aí, mas é aí que entra você usar a colaboração e solicitar para que seja levantado isso pelo desktop, por exemplo. Exato. Sim, exatamente. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o tabuleiro aqui da minha ponte, né, eu posso fazer aqui, criar essa nota. Quando eu clico aqui, ele vai abrir esse painel, onde eu posso, então, colocar um título para essa nota. Então, na realidade, isso aqui parece mais um viaduto. Então, nota para o César. Colocar aqui, esse é o tabuleiro da nuvem de pontos. Ou melhor, tabuleiro da ponte, ou viaduto, viaduto da nuvem de pontos. Então, eu vou salvar. Eu posso também, pessoal, incluir alguma figura. Então, eu posso fazer uma captura de tela, posso trazer uma outra figura aqui que faça referência a essa correção. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma análise da nuvem de pontos e vi ali que tem algum probleminha, eu posso capturar isso e colocar, né, junto com essa anotação. Na hora que eu faço aqui salvar, vai aparecer aqui, ó. Opa! Ele está salvando o meu progresso e ele pede para não fechar. Aqui ele está armazenando esses meus dados. Aqui ele falou, assets foram salvos.
quando eu clicar aqui em Done, o que vai acontecer? Essa nota vai continuar aqui. Eu posso ligar ou desligar a visualização dela e excluir. Então, aqui no nosso painel do projeto, a gente está vendo agora uma linha que é aquela nossa nota. Né? E da mesma forma que eu fiz aqui uma nota de texto, né? Eu posso fazer também uma anotação de medida. Então, eu posso fazer uma medida aqui. Por exemplo, essa medida aqui que eu criei, deixa eu botar uma. Medir, por exemplo, essa distância aqui de meio fio a meio fio, que é o que está aparecendo aqui. Pronto. Criei aqui a medida. Vou botar em Done. Então, ele, de novo, está salvando, salvou. Então, aqui, ele está fazendo essa conversa e armazenando na nuvem ali, no ACC, esses meus dados que eu estou gerando aqui de colaboração. Então, vocês imaginem as possibilidades, né? De projetistas, de quem trabalha com levantamentos, todo mundo podendo colocar aqui comentários em relação àquele tratamento da nuvem, o processamento que foi feito, em relação à distância entre os pontos, a classificação, se está faltando uma classificação aqui ou não. Então, tem muita coisa que pode ser explorada aqui. Aí, agora, eu vou passar para o César e o César vai mostrar para vocês como é que a gente visualiza isso lá no Recap, no desktop. Tá bom? Então, deixa eu dar um stop share aqui. Consegue mostrar isso, César? Consigo sim. Pessoal, Matheus, deixa eu fazer uma pergunta Pode fazer. dessa. Quando você abre aí no ACC, essa visualização, ela não tem todas as funcionalidades do Recap, certo? Você visualizou ali no browser como se fosse o Recap, certo? Com algumas ferramentas. É isso? Isso, exatamente. Para a gente ter essa simplificação e a gente conseguir trabalhar isso no browser, muitas vezes a gente tem simplificações dos comandos, né, das funcionalidades que a gente está acostumado ali nos softwares. Então, por exemplo, se eu abrir um DWG, é comum a gente não ter todas ali as funcionalidades Isso. do CAD ou do Civil. Uhum. É a mesma ideia aqui no Recap, mas só de ver uma nuvem de pontos no browser já é um ganho absurdo, né? Porque como Não, o próprio César fantástico. mostrou para vocês, pode ter nuvens aí de gigas e gigas e a gente consegue ver ela aqui na nuvem, né? É bem legal isso. Não, achei fantástico. Por isso que eu só queria confirmar se foi isso que eu atendi, porque faz muito tempo que eu não abro o Recap, então estou bem por fora. Obrigada. Estão vendo minha tela? Aí no Sim? Recap. Sim. Beleza. Bom, o Matheus ele deixou algumas anotações e eu posso ter um protocolo onde eu tenho que sempre fazer uma verificação, né? E isso é bom. Então eu venho aqui ó, na nuvenzinha e vou sincronizar a anotação. Eita, danado. Porque é ao vivo, viu, pessoal? Salvei. Pausa. Peraí. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Normal, né? A gente escolhe sempre fazer ao vivo, mas está sempre suscetível a acontecer alguma coisinha ou outra, mas isso acontece. Que coisa feia, né? Que papelão. Como é que tá aí para você, Matheus? No Recap Web. Aqui, será que foi o arquivo, César? Eu acho que a gente está com o arquivo correto. Deixa só eu verificar aqui se ele já está acessível para outro usuário aqui no ACC. Peraí. Beleza. Enquanto isso, será que eu mostro aqui a extração? Pode mostrar. Sure. Eu vou tentando atualizar aqui. É, bom que a gente ganha um tempinho. A gente troca um pelo outro, não tem problema. Aqui, pessoal, o que o César vai mostrar pra gente vai ser justamente esse fluxo aqui, tá? Trazendo ali dentro do Recap, indo na aba do Home, publicar, sincronizar esses comentários. E você traz, então, aquilo que está na nuvem pro seu Recap ali, tá bom? Mas um outro assunto que a gente queria tratar, né, já para aproveitar aqui esse nosso tempo, é a extração de feições lineares. Pessoal, extração de feições lineares é uma novidade que a gente teve aí pelo Recap, tá bom? E a gente utiliza ela com o Recap Cloud Viewer, ou seja, o Recap da nuvem, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês.
E para quem trabalha com projeto linear, com projeto no Civil 3D, é muito comum a gente trabalhar com essas feições lineares. A gente utiliza elas como break lines, né, como linhas de quebra das nossas superfícies. Então, é importante que a gente tenha em mente essas feições, né? Por exemplo, meio-fio, muro, defensas. Existem diversos tipos aí de feições lineares que a gente pode prender a nossa superfície ali para seguir aquela linha, né? Justamente para ter uma representação mais fiel ali da nossa condição existente, tá bom? Então aqui é uma figurinha do que a gente tem ali no Recap Cloud Viewer, né, que eu vou mostrar para vocês. E aqui um passo a passo, né? A gente quis deixar para vocês aqui bem mastigado em relação a esse passo a passo que a gente tem que fazer para utilizar a feature. Então, a gente especifica as configurações dessa extração, define uma primeira seção, uma seçãozinha aqui que a gente vai extrair, define o modelo dessas features, né? Modifica essas seções, eventualmente, se a gente tem que fazer alguma modificação, incluir mais pontos, deletar pontos, extrair essa feição, que é o que está mostrando aqui, e depois a gente pode fazer alguns ajustes e levar isso aqui também de volta para outro software, né? Exportar isso aqui, porque a gente está no ambiente da nuvem. Eu posso levar isso lá para o Civil 3D, por exemplo, e utilizar como uma break line do meu software, da minha superfície, né? Como eu estava comentando para vocês. Tá bom? Então, tá. Aqui, o último slide que a gente tem aqui em relação a conteúdo, né? É só relembrando em relação ao nosso estudo de caso, tá? Que é uma obra de arte especial ali do Reino Unido, tá bom? Importante a gente frisar isso. O equipamento que foi utilizado aqui para o levantamento do equipamento da Faro, com esse erro aqui. Isso aqui a gente tinha mostrado lá no último webinar, tá? Na última parte, mas aqui é só para relembrar, né? Para caso alguém não tenha visto, para ter também esse contexto, né? De onde veio essa nuvem aí, tá bom? Então, aqui eu mostrando um pouquinho dessa localização. Deixa eu voltar ali para o Cloud Viewer. Você quer mostrar alguma coisa, César? Eu acho que como você começou a explicar a extração, eu Ele vai acho mostrar, que né? faz o piloto da extração. Aqui já deu certo, tá, pessoal? Eu só- É porque o Desktop Connector ele tem que dar um refresh e eu consegui baixar as anotações. Mas já que a gente entrou na extração de features lineares, vamos fazer isso então. Beleza. Então aqui, pessoal, eu estou na minha nuvem aqui, que a gente já estava trabalhando. Eu estou vendo aqui algumas feições. Por exemplo, estou vendo aqui que eu tenho um meio-fio, tenho um meio-fio que se estende aqui, tenho essa defensa. Todos esses objetos são feições lineares aqui das minhas condições existentes, né? Da mesma forma, se eu tivesse aqui no meu tabuleiro, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, um passeio, se eu tenho faixas de trânsito aqui separadas por algum tipo de feição, né? Uma barreira, etc. Tudo isso que tem essa característica linear, a gente consegue aplicar essa ferramenta, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, eu tenho aqui esse meio-fio. Aqui, nas ferramentas do Recap no ACC, a gente tem essa última ferramenta aqui, que é a extração de features. É justamente dessas feições lineares. Quando eu clico aqui, ele mostra para a gente uma introdução, tá bom? Caso alguém for testar essa ferramenta depois, né, vai aparecer isso aqui, vocês podem fazer esse tour, que ele vai explicar o passo a passo do que é feito, tá bom? Aqui eu vou dar um skip. Skip. E aqui a gente entra nas configurações da minha extração de feições lineares. Tá bom? Então, aqui eu tenho templates. Como eu falei ali naquele passo a passo, a gente escolhe um template, tá bom? É possível importar e exportar templates, criar outros templates, né? Justamente abrindo essas possibilidades que a gente tem com o software, tá bom? E aqui eu posso escolher, então, aonde eu vou aplicar essa minha feição linear. Ou melhor, aqui está tendo os comentários, né? Gabriel, estou impressionado, que legal essa novidade. Tem alguma dica para fazer curvas com as features? Essa pergunta do Silvânia agora. A gente pode fazer um teste, Silvânia, mas normalmente a gente utiliza para as feições lineares, né? Esse piloto que a gente vai mostrar para vocês aqui é para feição linear, mas nada impede da gente fazer outros testes também, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu dei um clique e o que ele está mostrando aqui? É um 360 dessa minha caixinha de visualização.
Então, eu coloco ela no sentido ali que eu quero trazer a minha exportação da minha feature. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nessa janelinha, que eu tenho bem ali a seção de meio-fio. Ó, se eu clicar bem aqui assim, ó, por exemplo, olha aqui na minha seção. A gente consegue ver claramente aqui na nuvem, né? Eu tenho aqui uma parte mais acima, a parte abaixo, e eu tenho aqui a diferença do meu meio-fio, da minha guia. E o que eu vou fazer? Eu vou adaptar aqui esse meu template para essa minha forma que eu estou vendo aqui. Ou seja, eu vou clicar aqui, ó, e fazer esse ajuste, ó. Como se fosse aqui desenhar por cima mesmo. Então, pegar aqui aproximado, né? O que eu vou fazer com essas partes aqui inferiores e superiores, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui para perto do nosso pavimento, tá bom? Aqui também, ó. Um pouquinho para cá. Pronto, César respondeu aí também no comentário. Então, aqui eu posso salvar esse template. Então, se eu tenho, por exemplo, uma característica de um meio-fio que é comum de ter, e ter as dimensões ali certinhas, já salvas, eu posso salvar isso aqui como um template e ele vai buscar isso na próxima vez que eu for utilizar essa, essa funcionalidade, né, aqui no Recap Cloud. Aqui eu posso editar esses meus pontos, tá bom? Então, como eu falei, eu posso adicionar pontos intermediários, eu posso adicionar outros pontos aqui, tá bom? Deletar aqueles outros pontos que eu já tinha. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma feição mais complexa, digamos que seria ali um canal que é trapezoidal. Eu tenho ali diversos pontos ali, né? Diversos nós. Então, eu posso criar essa geometria, salvar como template para utilizar outra vez. Tá bom? Então, aqui eu tenho que, digamos, o start, a minha base inicial aqui para eu começar a extração dessa feição. Vocês estão vendo aqui que está na mesma geometria que eu mostrei aqui, né? E uma vez que a gente tem essa nossa feature, a gente pode vir aqui na janelinha do Cross Section e começar essa auto-extração. Oi, César. Matheus, antes de você iniciar, você pode mostrar para o pessoal a configuração e o nível de confiança e o passo configurado? Ah, tá. Isso. Bom ponto. Deixa eu ver aqui as configurações. César me lembrou de um ponto importante, pessoal. Essa extração automática, ela tem alguns parâmetros, que é o caso aqui que eu abri nessas configurações. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa minha confiança desse meu algoritmo que vai fazer essa extração, tá bom? Então, eu posso aumentar e diminuir esse meu grau aqui. Vai depender também do levantamento, né? O grau que eu tenho ali de confiança do levantamento, né? Se eu tiver um levantamento que eu sei que todos os pontos estão milimetricamente ali posicionados, eu posso aumentar isso aqui para ter uma feature linear ali mais precisa, tá bom? Eu tenho esse meu intervalo dos meus passos, que é justamente o intervalo que ele vai fazer aqui entre essa extração para verificar se aquela seção está sendo seguida. Então, eu tenho essa seção aqui, do jeito que está aqui. Daqui a 1 metro, ele vai verificar de novo se está seguindo essa mesma seção nesse meu eixo. E ele vai seguir dessa forma, como se fosse ali um corredor do Civil 3D, né? Parece um pouco ali a lógica com a frequência do corredor. Tá bom? Então, em vez de colocar aqui 1 metro, por exemplo, eu vou colocar meio metro. Aqui a gente tem a profundidade ali da minha cross-section, né? Que aí pode ser ajustado também, dependendo do uso que a gente vai ter, né? Eu posso complementar esse ponto, Matheus, para ajudar a ilustrar um pouco para o pessoal. É que é o seguinte, pessoal, os pontos eles não são sempre colineares, né? Eles estão mais ou menos esparçados ali, né? Depende de uma série de condições para você ter esses pontos. Vocês podem olhar aqui pelo aspecto da pavimentação, por exemplo, que se você tentar cortar um plano, né, pode ser que você perca informação. Então, por isso, ele coloca um buffer de profundidade para esse corte e ele meio que encaixa um plano ortogonalmente a isso e aí ele projeta os pontos nesse plano. E assim ele consegue
validar que está tendo a repetição daquele padrão de cross-section para ele poder ir para o próximo, tá? Então, mas isso é padrão, muitos softwares utilizam isso e é assim que funciona essa técnica, né? Se você pegar uma nuvem de pontos e fazer rigorosamente uma fatia num ponto, você vai ter pouquíssimos pontos, né? Exatamente. Obrigado aí pela complementação, César. Aqui, pessoal, eu esqueci de mostrar, né? Mas ele explica aqui um pouquinho do que é cada um desses meus parâmetros, né? E um ponto importante aqui que eu lembrei aqui vendo a explicação do algoritmo de confiança, é que se eu estiver fazendo aqui a minha extração e por algum motivo a confiança ficar menor aqui do que aquilo que eu esperava, ele para a extração, porque ele chegou no limite. Então, se eu coloco ali como alvo 75%, se eu chegar ali numa sessão 85, aí ele continua. 90, aí ele continua. Se ele chegar em 70, aí ele já, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Não estou mais respeitando as minhas regras que foram definidas no começo. Então, basicamente esse é o processo, tá, pessoal? De fazer toda essa configuração da sessão, fazer a configuração dos meus parâmetros ali do algoritmo e mandar rodar, que é a parte legal que todo mundo quer ver, né, geralmente. Então, eu tenho aqui a autoextração. Então, eu vou apertar aqui para acalmar os ânimos de quem está assistindo aí. Quando eu faço essa extração, pessoal, olha só. Enquanto ele está fazendo, ele está me falando aqui a confiança. Então, ó, 86, 85 está acima de 75. Então, enquanto ele estiver acima da confiança, ele vai manter essa extração. Se acabar o vídeo ponto, ele para. Mas até lá, ele vai continuar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma área que parece que tem algum problema. Ó, não, ele continuou, deu 85. É justamente parece que é onde foi feito o levantamento, né? Então, aqui, ele vai continuar, provavelmente, ó, até agora tá indo. Eu não tô fazendo nada, tá, pessoal? Tô só aqui, apertei para dar o start. E ele vai seguindo ali. Ó, tá chegando numa parte ali que parece que tem ali algumas questões da nuvem. Vamos ver se ele vai parar. Não, continuou. Ó, tá indo. Se tá acima da confiança, ele vai seguir. Ó, vai até o final. Beleza. Apareceu aqui a pausa. É até legal porque a gente fez um ensaio, pessoal. E no ensaio ele não foi até o final, né? Então agora foi. Às vezes eu cliquei ali na posição errada ali da sessão, né? Nunca mais você vai conseguir fazer esse negócio desse. Muito bom. Resumiu um pouco da sorte que foi isso aqui, pessoal. Ainda bem que ficou gravado, né? Tá tudo certo aí. Então aqui, Mas na pessoal, verdade foi a configuração. A gente trabalhou no teste com 85% de foi, é confiança. verdade, é verdade. Não existe mágica, né? Então era isso. A gente ajustou mesmo para 85, não tinha lembrado. Mas aqui, pessoal, ele pede então para parar porque eu cheguei no meu limite da nuvem, tá? Então, quando eu faço um stop, ele vai ter aqui essa minha feição mapeada, tá bom? Então, enquanto ele estivesse seguindo essa minha regrinha aqui, ó, que eu coloquei para ele, vermelhinho, vermelhinho, laranja, laranja, verdinho aqui, ele vai continuar fazendo essa extração, né? Deixa eu ver aqui, vou botar um done. Quando eu aperto aqui, pessoal, no done, para finalizar, ele vai manter ali a minha feature linear. E agora no meu painel vai aparecer aqui, nessa aba de features, justamente aquela minha extração que eu acabei de fazer. Então ele deixa com o nome padrão aqui, que eu posso alterar. Ele vai me trazer aqui essa, É que essa minha... aquele botão é para editar a feature em si. Então ele voltou para a tela de Ah, edição. tá, sim. É Vai ter que verdade. clicar em Done novamente. É verdade, que é o mesmo iconezinho do ACC, né? Eu fiz uma monte de renomeação hoje. Deixa eu Clica sair em aqui dali. Done. Done, Isso, aí aqui, perfeito. rename, né? Então aqui sim a gente pode alterar esse nome. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, meio fio, guia sarjeta, né? O que eu quiser ali. E eu tenho essas minhas tags. O que são essas tags, né? Matheus, Deixa a eu ver se eu, escala de cor tá me atrapalhando para enxergar. Você pode deixa eu colocar ele tirar ela em aqui, RGB? tirar ela para cá. Pronto. Isso é novidade, eu não sabia que dava para arrastar essa janela. Ou bota no RGB, né? Então, beleza. Aqui, pessoal,
ele vai trazer essas minhas tags. E eu posso... O que são essas tags? Vou clicar aqui numa delas. Ui. Eu posso adotar uma cor aqui para cada uma delas. Então, tá vendo ali, ó, que eu tenho uma tagzinha que está como número 1, que ela está vermelha. Se eu coloco laranja aqui, ele muda. Se eu colocar outra corzinha, ele vai mudar. E eu posso colocar um código, né, esse feature code aqui, que ele pode ser utilizado mais para frente, né, que é um spoiler aí de coisas que a gente pode mostrar aí mais para frente. Porque esse code aqui, pessoal, vocês já devem estar aí na cabeça em relação ao Civil 3D e aos codes que a gente tem lá, e etc, né? Mas eu não vou dar muito spoiler aqui, tá bom? Então eu posso nomear cada um desses meus objetos aqui. Então, por exemplo, a tag 2 ali, ela aparece, né, que está no final ali da minha, se eu tivesse uma sarjeta aqui, né, começando ali o meio fio. Então, posso colocar aqui meio fio inferior, por exemplo, a parte de baixo ali do meu meio fio. Ele está como laranja, eu posso mudar aqui para outra cor aqui. Deixa eu colocar uma corzinha vermelha aqui. Posso colocar um código aqui do tipo MF inferior, por exemplo. Colocar uma categoria, colocar uma descrição. Se eu quisesse colocar aqui alguma descrição, isso vai ficar salvo aqui nesse meu asset. E o legal é que uma vez que eu tenho isso, eu tenho possibilidades de exportação, né? Eu posso fazer diversas dessas extrações lineares, né? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que tem uma continuidade desse meio fio para cá, que eu poderia fazer. Eu poderia fazer uma extração linear daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, pegando todos esses meus pontos aqui de curvas ali do meu meio fio, né? Por conta possivelmente aqui de um dispositivo de drenagem. E aqui a gente pode deletar, renomear ou então exportar. O jeito que eu tinha feito aqui, que o César lembrou para a gente, se eu apertar nessa canetinha, em vez de nomear, eu vou entrar na edição dela. Então, vai mostrar aqui de novo, tá bom? Então, aqui ele mostrou que foram criadas 54 sessões. E eu posso navegar por essas sessões. Ele vai mostrando ali onde eu estou. Tá vendo que tem aqui esse quadradinho ali, né? E eu posso ir andando em qual sessão que eu estou. E eu vou vendo aqui a minha nuvem. Ó, legal que ela estava na... Agora ela está com a visualização da RGB, né, César? Aí aqui está mostrando também na RGB, né? Bonitinho. E aqui eu posso navegar na minha sessão. Isso é o que faz aqui nessa canetinha. Então, eu posso fazer uma edição ou outra, fazer aqui o descartar essa extração, e se eu clicar no Done aqui, ele vai voltar para cá, de novo salvando. Agora, se eu exportar, ele vai me dar 3 opções aqui, um DXF, um XML, aí vocês já viram ali de cara onde isso aqui não tem como tá escrito de uma maneira mais clara que isso aqui vai para o Civil 3D, né? Mas aqui a gente tem também um CSV, por exemplo, tá? Mas DXF a gente lembra muito aí do CAD, mas o Civil também possibilita essa importação. Agora, XML é algo muito caro aí do Civil para quem está acostumado a trabalhar com superfícies e por aí vai. Muito comum da gente trabalhar com esse formato de exportação aqui, ou de importação. É um formato bastante utilizado. Então, eu posso extrair aqui essas minhas linhas, ou seja, essas minhas feições lineares, e vão as 4 linhas, tá bom? Porque aqui eu estou com 4 feições. Eu fiz uma extração com 4 feições, com 4 tags aqui. E as 4 vão lá para o Civil e eu posso importar por um XML. E a qualidade dessa extração vai depender da minha nuvem, vai depender do ponto que eu escolho aqui para exportar, mas existem diversas possibilidades. Tá bom, pessoal? Então, aqui foi um pouco para mostrar desse fluxo para vocês aí. Vocês podem pegar aí algumas nuvens de pontos aí de amostra que tem na internet, tem várias, para fazer esse tipo de teste no Recap Cloud Viewer de vocês. Tá bom, César, quer fazer alguma complementação? Não, bom, é que como o teste ele foi bem sucedido, ele foi até o final, a gente acabou não ilustrando o processo de ajuste disso. Se você pudesse aumentar, fazer, não esse daí, né? Extrai uma nova feature do outro lado, onde a definição não está tão boa,
e coloca uma confiança mais alta, só para o pessoal ver que é um processo de ajuste iterativo. Ele pausa, mas não é que ele sai do comando, ele pausa e te pede uma ação. Aí você pode pedir para ele autoajustar, ou você pode ajustar na mão os pontos também. Vou esperar ele. Não pegou muito bem o plano, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos por aqui, ó. Tô vendo ali o meio-fio. Pode ser. Deixa eu botar aqui, aí aumentar mais essa confusão. Deixa eu fazer um desenho da minha seção aqui, mais ou menos. Rapidinho. Beleza. Aí aqui agora, o teste que a gente pode fazer é de colocar uma confiança muito alta. Botar, por exemplo, 85. Isso. Né, que o César tinha comentado aí. E aqui ele vai fazer esse mesmo trabalho, mas, de novo, se ele vê que ele não vai passar desse ponto, ele vai avisar para a gente, né, durante essa extração. Então, de novo, vou aqui para iniciar a extração automática e ele vai começar. Na primeira já. Aqui, ó. Apareceu 84. Então, eu coloquei 85, apareceu 84, ele já. Opa! Então ele falou: a confiança que eu tenho aqui é mais baixa do que a minha baseline, do que o meu alvo. Eu posso ignorar esse meu aviso ou parar a minha extração, né? Que é aquilo que o César estava comentando. Se você ignorar, como ali é 1% de diferença, vale a pena ignorar. Aí na próxima você para fazer o ajuste para o pessoal ver, para eles verem que tem essa opção, né? Você pode ignorar. Deixa eu ver aqui. Ih, a próxima também não foi. Perfeito, agora foi mais baixo ainda. Aí você para, pode Deixa eu dar o ver se ele stop. pega o mais baixo aqui. A que ele pegou aqui foi 80. Mas você fala do ajuste aqui na própria seção, né? Isso, aqui pessoal, na Cross Section View, o último botãozinho da direita é o autoajuste, tá? E aí, o que ele pode fazer? Ele pode pedir o autoajuste, ou ele puxa os codes com o mouse na própria Cross Section View e anula e ajusta o perfil para ele poder continuar, tá? São ajustes possíveis. Sim, eu acabei de usar aqui o Auto Refine, que é justamente para ele tentar, né, fazer com que você chegue nesse nível de confiança aqui. Então são muitos testes, tá, pessoal? Foi muita sorte ter ido ali 100% até o final ali. É comum a gente sempre ter um ajustezinho, uma correção para fazer, né, César? O importante é que a ferramenta dá para a gente essa possibilidade aí para a gente poder fazer essa correção, né? Sim. Você quer Eu voltar acho que para a é isso. colaboração? Eu acho que dessa parte de extração de feições lineares, pessoal, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aí no chat. Tá bom? Eu vou dar um stop share aqui pro César voltar naquela questão da colaboração e a gente encerrar o nosso webinar aí de hoje. Muito bom, pessoal. Estão vendo minha tela aqui? Bom, depois que o Desktop Connector aqui ele fez um refresh, né? Ele já traz para mim aqui as notas que o Matheus fez. Então tem aqui, ó, nota para o César, aqui, ó, esse tabuleiro do viaduto na nuvem de pontos. E ele tem aqui um atalho para copiar. Se eu clicar, ele já copia para minha área de transferência, né? Aqui é a cota que ele deixou aqui para mim. Tá? Eles aparecem sozinhos. Mas é uma via de mão dupla, né? A gente também pode colocar aqui alguns recados para ele. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma nota. Vou colocar aqui. Solicito. Não, aqui, vamos aqui, vamos colocar aqui. Solicitação, por exemplo. Né? Inspecionar tabuleiro, sei lá, adicionar uma imagem. Eu baixei umas imagens aqui bacanas. Essa daqui, ok? Eu venho aqui do outro lado, posso deixar uma outra nota aqui.
E com relação às cotas, por que que é mais confortável esse tipo de trabalho mais técnico aqui no desktop? Aqui eu tenho a nossa grande amiga Section Box, né? Então eu clico aqui, faço uma seção. Se eu quiser, eu confirmo aqui, eu quero tirar medidas aqui para poder trazer o gabarito de livre passagem aqui. Distância, eu posso medir entre superfícies. Então eu clico aqui, aí ele me dá algumas opções aqui. É só eu ler o que ele está me apresentando, né? Se eu segurar o Shift, se eu não me engano, ele liga e desliga o Snap ortogonal, tá? Bom, eu quero ortogonal aqui, horizontal, de face a face. Então, beleza. Concluir. Agora eu vou resetar a minha caixa de corte, né? Ou seja, eu vou apagar ela e vou deixar aqui a anotação para o Matheus do gabarito vertical aqui. Clica ali. Tá? Eu vou pegar aqui no plano. Reparem que ele me ajuda, né? Ele trava ali no plano, né? E indica para mim que eu já cheguei ali. Muito bem. Concluído. Vou deixar uma notinha aqui para ele. Deixa eu ver aqui. Detalhes. Gabarito de livre passagem. Opa. Ok. Muito bem. Tá feito. Salvei. Publica. Não foi publicado. Já está na unidade. Agora é o seguinte. Chegamos naquele momento constrangedor em que eu tenho que esperar. Aí, já foi. Olha só que legal. Então, ele está subindo o RCP. Vocês lembram que eu expliquei lá atrás? O RCP é onde ficam armazenadas minhas alterações, anotações e etc. de projeto, né? Então, se o Matheus puder fazer essa última gentileza, de dar uma olhadinha no browser dele. Para quem não sabe, eu estou em São Paulo, o Matheus está lá em Brasília, tá? Então, sem o CDE e sem a colaboração fica complicado. Exatamente. Para finalizar então, pessoal, aqui para mostrar essa questão da colaboração. Eu não estou vendo sua tela, será que sou só eu que não estou vendo? Opa, aquele clássico, né? Estou Agora compartilhando foi. a tela ou não estou? Agora eu estou. Agora foi. Coloquei aqui um arquivo de novo. Então, não apareceu aqui, pessoal, porque eu já atualizei. Mas eu estava mexendo no arquivo e aqui ele apareceu um aviso. Existe uma nova versão. Então, eu fiz só um reload aqui da minha página e já estou aqui na versão. Então, aquela solicitação que o César fez já está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui nela. Aqui. Acho que ela está... Opa! Annotation. Às vezes ele está salvando aqui. Deixa eu ver se ele vai. E se clicar na fotinha, no ícone da máquina fotográfica? Ah, pronto. Peraí. Era isso. A gente tem aqui a anotação que o César fez. Então é legal porque a gente tem aqui que ele colocou, por exemplo, como se fosse ali uma foto, né, dessa minha obra de arte especial, dessa minha OE, falando assim, ó, tem uma trinca ali, tem que fazer alguma inspeção. Então, eu consigo linkar, né, essas fotos, como a gente comentou aqui, trazendo para os comentários. Então, aquilo que o César fez no recap, no desktop, a partir do momento que ele publica isso aqui para o ACC, eu consigo ver também no Cloud Viewer. Né? Aquelas medidas que ele fez, ó, tudo aqui direitinho também. Gabarito de livre passagem, vai ficar a mesma figurinha aqui. E eu coloquei uma outra, né, um outro comentário aí para o César que ele também poderia sincronizar e ver também, da mesma forma que eu estou vendo aqui, né? Eu botei aqui, no caso, ó. Ui, deixa eu ver se eu apareço aqui. Botei um comentário. Extração linear, falou, ó, fiz uma extração linear aqui e deu certo. Foi esse comentário aqui que eu tinha feito. Então, a partir do momento, pessoal, que a gente tem esses comentários e essa troca entre quem está envolvido no projeto, lembre-se que aqui eu estou no ambiente do browser.
Então, todo mundo que tiver uma licença do ACC consegue visualizar isso aqui e colocar comentários. Enquanto que a pessoa que está trabalhando ali no projeto, processando e etc., pode fazer essa sincronização e ver aquilo que está sendo opinado, comentado em relação àquele projeto. Tá bom? Então, isso tudo, pessoal, foi um pouco, né, do que a gente queria trazer para vocês aqui nessa parte 2. Tá bom? Acabou passando um pouquinho do horário que a gente está acostumado, mas é porque o conteúdo é tão grande que a gente não consegue ali fechar numa hora só. Tá bom? Então, só 3 pontos finais aqui. A exportação das nuvens, ela depende muito do objetivo de visualização e da modelagem, como o César falou várias vezes, né? O formato que a gente exporta, o tipo de dado, o tipo de informação que vai ali junto com a nuvem, isso é importante dependendo do nosso objetivo. Tá bom? E os visualizadores web, como a gente mostrou aqui, eles facilitam muito esse acesso e manuseio desses arquivos que são pesados. Então, aqui eu estou simplesmente no browser, eu não preciso de uma mega máquina, né? Muitas vezes. Essa é a facilidade que a gente tem com os visualizadores. É, César? Quer Não, e comentar tem alguma coisa? sim, é que é dependendo do permissionamento e da organização que você estiver trabalhando, você pode mandar o hiperlink de visualização para as pessoas, né? Você vai lá compartilhar o arquivo no ACC, se o seu interlocutor, né, se a parte interessada também tiver um login no ACC, você manda o link de compartilhamento e ele já vai direto. Isso daí significa que você consegue colocar esse link em documentos, você consegue colocar Exato. em outros arquivos, né? Sim, exatamente. Hoje em dia é possível, né, adicionar hiperlinks como propriedades de objetos, como propriedades ali dentro de um carimbo, por exemplo, de uma prancha. Então, céu é o limite, né? Existem muitas utilizações aí, como o César lembrou. Trabalhando nessa parte de automatização é importante, mas como a gente falou, requer bastante teste e muitos bons dados, né? Nada vai sair ali de muita qualidade de uma nuvem, de um levantamento que não foi feito para esse tipo de aplicação, tá bom? Como eu falei, existem diversos tipos de equipamentos com objetivos diferentes. E quando a gente fala de aplicações reais, né, a vida real, aqui a gente só fez um teste rápido, né? Mas para a gente utilizar de fato ali numa modelagem de um projeto, a gente precisa ter muitas preocupações ali, né? Se aquilo ali realmente vai atender o que a gente espera. Tá bom? Então, pessoal, eu estou vendo que tem uns comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, só o pessoal dando parabéns aqui. O último slide que a gente tem aqui é só se vocês têm alguma pergunta, né? Tem alguma curiosidade que a gente mostrou aqui. A gente tem o QR Code aí que leva lá para o fórum. Então, se vocês mandarem dúvidas de nuvem de pontos lá no fórum, eu e o César, a gente vai estar de olho, né, para ajudar aí a tirar essas dúvidas. Muita coisa está mudando também, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu arrastei uma caixinha, o César já viu ali, ó, não sabia que dava para fazer isso. Essa de arrastar ali para o Navisworks também para mim foi nova. Eu vou fazer um teste aqui daqui a pouco também. Então, tem muita coisa que a gente está aprendendo e a ideia é sempre a gente ter essa troca de experiências. Não é não, César? Bom, é isso aí. Pessoal, obrigado pela companhia novamente. Obrigado pelas perguntas que mandaram aqui. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Matheus. Obrigado. Até a próxima. É isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida ou curiosidade, pode mandar aí no chat. Mas se não, essa foi a parte 2, né? A parte 3 está a caminho com a gente aí de novo, né? Estamos montando os materiais aí da próxima conversa. E a gente fica à disposição se vocês quiserem conversar mais. Tá bom. Eu deixei o link do Fórum de Civil aí. Se o pessoal tiver alguma pergunta depois, coloca lá, inicia uma nova pergunta, que daí o Matheus e o César podem responder lá, tá? E daí fica gravadas as respostas, né? Como é nosso hábito lá no fórum, né? Então, obrigada, Matheus, obrigada, César. Olha, foi muito bom, assim, muito bem explicado a apresentação de vocês e acho que pelo chat vocês veem o sucesso que foi, né? E quem tiver no YouTube aí pode deixar a pergunta no fórum lá, tá? No link que nós vamos deixar abaixo aí do vídeo. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigado. pessoal. Obrigado aí pela presença, né? A dedicação aí a essa hora e a gente se vê na próxima série, aí, na próxima parte do nosso webinar aqui. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu.